Márcia Zarur com a gente hoje, segunda-feira, sempre ela vem aqui no Jornal Nova Brasil Brasília, e o assunto não podia ser outro, né? A seca histórica no Distrito Federal, a gente continua nesse assunto. Eu confesso que como um paulistano que está aqui em Brasília já há 3 meses e quase 4, eu nunca tinha visto algo parecido. Você já tinha, Márcia Zarur? Pois é, eu sou brasiliense, nascida aqui, tenho quase 50 anos de cidade, porque eu estou com 52, passei 3 anos morando fora, mas estou aqui há praticamente 50 anos, nunca vi nada parecido. Não tenho lembrança de nada parecido. E eu dei uma risadinha quando o Diego falou da chuva, porque a gente fica nessa expectativa mesmo, querendo, a gente está ansiando por essa chuva, né? Todo mundo muito ansioso para que a água venha finalmente. Você chegou na pior parte do ano aqui, Rafael Tebas. Você não pegou a Cidade Verdinha ainda, né? Só essa grama esturricada, esse tempo que tá assim, parece que racha o lábio, racha a pele, racha tudo, né? Eu não peguei ainda a grama verdinha, mas eu tô achando a cidade muito bonita mesmo nesse clima seco, viu? Eu confesso. Eu sou suspeita, né? Eu sou suspeita para falar de Brasília, para elogiar Brasília, eu sou a pessoa mais suspeita que tem. Mas eu tô muito impressionada com essa seca. Eu tô preciso sentindo falar, também. eu que sou calanga do Cerrado mesmo e que nunca tinha sofrido com seca nenhuma, o pessoal reclamava, ai, porque nariz está sangrando, porque nunca tinha passado por isso. Esse ano eu tô passando. Já tive nariz sangrando, tô com uma rinite alérgica que não passa. Semana passada eu fiz a coluna aqui enxugando os olhos assim do ladinho, porque estava lacrimejando sem parar. Então, estou sentindo realmente, literalmente, na pele a seca. E essas queimadas também foram uma coisa muito surpreendente. A gente sempre teve queimada no Distrito Federal nessa época do ano, mas não com essa dimensão que a gente teve esse ano. Com o ar muitas vezes irrespirável. Essa coisa de você ter que fechar a janela e ficar trancado dentro de casa. E o calor, né? Eu estava contando para o Rafael, antes da gente entrar no ar, que o meu cachorro estranhou o calor, uivou de madrugada, de sábado para domingo, de desespero, sentindo calor, passando mal com calor. E aí eu abri a porta, ele fica na cozinha, abri a porta da cozinha e tal. Quando eu peguei meu celular, estava marcando 1h30 da manhã, 29 graus. O que é isso? Assim, eu não estou reconhecendo. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Que seca é essa? Eu não estou entendendo o que está acontecendo com Brasília. Porque é a seca com o calor. A gente está acostumado, né, nessa época, setembro, final de setembro, início de outubro, a realmente ter um tempo mais quente. Mas 29 graus à noite, de madrugada, eu nunca tinha visto isso. Então, eu estou realmente muito impressionada. E aí, eu quis trazer essa coluna hoje falando sobre isso, e conversei com o professor Eugênio Giovenardi, que é sociólogo, filósofo e, sobretudo, um ambientalista totalmente apaixonado pela natureza e pelo Cerrado, com mais de 20 livros publicados. E ele tem um exemplo que pode ser um farolzinho de esperança para a gente, que é o Sítio das Neves, que fica perto da região do Gama. Eu peguei algumas imagens das redes sociais do professor para mostrar esse oásis de Cerrado que a gente tem aqui em Brasília. Nesse próximo dia 27 de outubro, o trabalho dele nessa área completa 50 anos. O Sítio das Neves é a primeira área do Distrito Federal declarada Reserva do Patrimônio Nacional pelo IBRAM, pelo Instituto Chico Mendes e pelo Ministério do Meio Ambiente. É um patrimônio natural permanente no DF. Quem vê a área hoje não imagina como o professor a encontrou. A vegetação estava completamente devastada e o professor Eugênio Giovenardi percebeu que a chave para o reflorestamento do local era a chuva, manter essa água da chuva dentro do sítio. Para isso, ele fez pequenas barragens nos 70 hectares da área. São mais de 100 pequenas barragens que garantem que 75% da água da chuva que cai ali permaneça no sítio. E usando essa sabedoria, ele viu as espécies brotarem e crescerem ao longo de décadas. E ele aponta que essa também é a chave aqui para o Distrito Federal. É a gente conseguir manter a água da chuva aqui dentro do nosso território. Então, para isso é tão importante a gente valorizar a escala bucólica e
a característica que Brasília tem, a vocação que Brasília tem para ser cidade-parque. Então, dá para fazer, segundo ele, os gestores podem fazer pequenos lagos para armazenar essa água da chuva. É muito importante também a questão da impermeabilização do solo, né? Por isso, essa escala bucólica está sendo preservada, a gente ter essas áreas verdes preservadas é tão importante para o nosso clima e para a gente conseguir manter essa água da chuva aqui. Ele disse que os gestores podem fazer um plano para concretizar isso, que existem experiências na China que foram super bem sucedidas nesse sentido e que podem ser replicadas aqui no Distrito Federal. Ele esteve na Câmara Legislativa, o professor Eugênio Giovenardi, o mês passado, e eu separei uma fala dele na Câmara que eu achei muito forte, que eu queria compartilhar com os nossos ouvintes. Eu tinha 40 anos quando comprei esse terreno. Hoje eu tenho 90. Foram 50 anos de atenção às árvores e às nascentes. No ano passado, assim, eu tinha na época uma menina de 4 anos e eu pensei, se ela me der netos, esses netos não vão ter água. Então, eu comecei a cuidar da área. Hoje, eu represento aqui 7 milhões de árvores, 2 nascentes recuperadas e afirmo, sem medo de errar, que nós só vamos regenerar o Cerrado do Distrito Federal e do Planalto Central se nós cuidarmos de água. Muito forte a fala, né? Muito. Você vê, ele já pensando nos netos dele, meus netos não vão ter água. E aí é uma questão que eu acho que a gente tem que estar muito atento, é uma questão coletiva também, da gente cuidar desse recurso, da gente cuidar do Cerrado e da gente cobrar que essas áreas verdes de Brasília sejam preservadas. Então, é uma missão, eu diria, não só dos gestores, mas de toda a população. Também economizar água, porque a gente já viveu em Brasília racionamento e é uma das piores coisas que tem, né? Deve ser ruim mesmo o racionamento. Márcia, onde que é esse terreno? Repete pra gente, por favor. É perto do Gama, Sítio Perto das do Neves, se chama Sítio das Neves, perto do Gama. O professor Giovenardi pegou essa área completamente devastada e aí que eu digo que é uma luzinha de esperança que a gente tem, um farol de esperança que a gente tem, porque se ele conseguiu fazer isso nessa área, a gente consegue fazer isso. É claro que ele gastou 50 anos, né? Não foi uma coisa... E ele diz que ele também não ficou plantando espécies. Ele deixou o próprio Cerrado se regenerar. Isso também é muito interessante, porque com a água, o Cerrado é impressionante a capacidade que ele tem de brotar novamente depois de um incêndio, depois de uma devastação. O Cerrado é uma vegetação muito forte, muito especial. Então, fica esse recado. Eu acho que a gente está vivendo na pele esses dias de muita seca, uma seca histórica que, como eu falei, eu nunca vi antes em Brasília, nesse meu tempo de Brasília. É um calor que está insuportável e eu acho que a gente precisa preservar os nossos recursos e começa pela preservação do Cerrado. Tá certíssimo. Márcia Zarur com a gente, como em toda segunda-feira. Márcia, muito obrigado. Eu confesso que o que eu mais sinto nesse momento de seca não é nem a rinite, mesmo sendo muito alérgico, é uma moleza muitas vezes por conta da umidade do ar. Às vezes eu falo, poxa, mas o dia acabou de começar e eu já tô me sentindo meio mole, assim. A gente acorda, parece que acorda cansado, né? É uma coisa, assim, muito drástica. Eu tô vivendo isso também, acho que todo mundo tá vivendo isso e todo mundo rezando por uma chuvinha, né? Mas ela vai vir, falta pouco para vir. Márcia, obrigado. Viu? Eu que agradeço, uma ótima semana, mesmo que ela seja difícil, com essa seca, com esse calor, que ela seja maravilhosa.